Mulheres de Esperança. Parece tudo muito escuro à nossa volta. Há muita gente a viver dias difíceis, com dificuldades económicas devido ao aumento dos juros, dos combustíveis, do aumento do custo de vida e tantas outras coisas difíceis. Mas, por aqui eu e a Sónia continuamos focadas na esperança. Sim, porque ela é uma constante na nossa vida. Bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança. Verdade, Miriam, as coisas não estão nada fáceis, mas o nosso propósito é mesmo esse: foco na esperança. Hoje iniciamos uma nova série de 3 episódios, mas antes de continuarmos, queremos pedir-te, se ainda não o fizeste, que subscrevas o nosso canal do YouTube e atives as notificações e faças o nosso canal crescer. Acompanha ainda os nossos conteúdos nos podcasts do twr360.org, Spotify e Google Podcast ou através da rtmportugal.org. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. O tema desta série é um pouco difícil, mas achamos extremamente necessário falar sobre ele. O luto é um tempo na vida com características bem definidas para cada pessoa. Afinal, todas reagimos de forma diferente, seja a alegria, seja a tristeza. Mas o luto em si tem quase sempre as mesmas fases. E é sobre as 5 fases do luto que vamos falar. Sónia, podes começar por dizer-nos o que é o luto? Sim, Miriam. Segundo a ordem dos psicólogos, o luto é uma reação natural à perda e um processo que tem como objetivo adaptar-nos a uma nova realidade, encontrando formas de lidar com o que aconteceu e recuperando emocionalmente. Pode ocorrer em diversas situações na nossa vida, por exemplo, a morte de um ente querido, a morte de um animal de estimação, fim de uma relação significativa, perda de emprego ou diagnóstico de uma doença grave. O luto é das experiências mais dolorosas pela qual passamos. E apesar de fazer parte do ciclo da vida, a morte ou perda assusta-nos, fragiliza-nos e com muita frequência não encontramos espaço para expressar os nossos sentimentos e pensamentos tão intensos e confusos. Tentar disfarçar a tristeza não ajuda neste momento de grande perda. O luto é para ser expressado. Se há vontade de chorar, por exemplo, chora. Exteriorizar todos os sentimentos é de extrema importância, quer sejam de raiva ou de saudade. É essencial falar abertamente sobre o assunto. Podes, por exemplo, fazer parte de um grupo de apoio que ajuda bastante no processo do luto, pois várias pessoas compartilham experiências semelhantes, o que gera uma sensação de pertença. E podes ainda procurar ajuda psicológica. Não é motivo de vergonha ou embaraço. Esta ajuda permite-te elaborar tudo aquilo que aconteceu, assim como visualizar o futuro. No processo do luto, deparamos-nos com alguns desafios. O primeiro, a aceitação da realidade da perda. Em segundo, a expressão e processamento da dor. O terceiro, a adaptação a uma nova realidade. E quarto, acertar os laços com a perda. É importante salientar que não existe um calendário ou uma forma certa de fazer um luto. Cada pessoa reage de forma diferente. É verdade, Sónia. E apesar de não haver 2 lutos iguais, porque difere de pessoa para pessoa e a dor não pode ser quantificável ou qualificável, a verdade é que a ciência, nomeadamente a psicologia, dedicou-se a estudar o fenómeno e encontrou algumas generalidades. De forma a facilitar a compreensão deste processo e baseado no estudo da psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, a comunidade científica refere 5 etapas no processo do luto. A primeira fase do luto caracteriza-se pela negação ou choque. Consiste numa fase de negação ao acontecimento. A pessoa não acredita na perda e acha que pode haver algum engano. A negação pode ser íntima, silenciosa. Noutros casos, a negação é anunciada tanto pela voz como pelo comportamento, podendo evidenciar que a ausência não foi aceite. É comum a procura de justificações para afirmar que a perda não é real, como por exemplo, é mentira, estou num pesadelo e vou acordar, ou isto não me está a acontecer. A segunda fase do luto é a raiva. Neste processo de luto, as pessoas sentem emoções fortes e sentimentos de ira, ressentimento e revolta. Então, explosões de raiva são muito comuns e com isso expressam os seus sentimentos de frustração. A pessoa questiona: por que a mim? O que fiz para isto acontecer? A raiva pode ser direcionada a pessoas, lugares, objetos ou a algo mais abstrato como a vida ou o destino.
A terceira fase do luto é caracterizada pela negociação. A negociação geralmente manifesta-se como imaginação temporária, como se fosse possível reverter a perda ou a situação, com mudanças nos eventos que a desencadearam. Por exemplo, e se eu falar novamente com o médico? Pode ser que tenha sido um erro. Na quarta fase do luto, a característica predominante é a depressão. Nesta fase, apresenta-se tristeza profunda, um vazio que torna tudo desconexo, desinteressante e sem sentido. Existe o confronto com a realidade da perda, em que a pessoa entende que não há forma de reverter a situação. As lembranças do ente querido ou do que foi perdido e da sua falta originam sentimentos de tristeza, momentos de choro, necessidade de isolamento e de repensar na vida. E por fim, na última fase do luto surge a aceitação. É o momento em que os sentimentos já não bloqueiam a compreensão do fim, nem impedem que a vida se restabeleça. É elaborada a reunificação da relação com quem ou com o que foi perdido. É essencial saber que aceitar não é esquecer. O sentir modifica-se, mas não se esgota. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Estamos de volta, este é o programa Mulheres de Esperança e estamos a falar sobre luto. Já falámos sobre as 5 fases do luto e foi interessante perceber como se processa esta fase dolorosa e difícil. É importante dizer que estas fases não devem ser vistas como obrigatórias, uma vez que cada pessoa pode viver as fases em momentos diferentes. Podes não passar por alguma delas ou voltar a ter manifestações de uma fase que já tenhas vivido. Sónia, julgo que seja importante falar também de alguns aspectos físicos e psicológicos do luto, pois existem algumas manifestações associadas ao luto, tanto a nível físico como psicológico. E as principais sensações físicas são dores de cabeça e ou de estômago, alterações do sono, insónia ou dormir em excesso, alterações de apetite, sensação de aperto no peito e nó na garganta, fadiga e falta de energia. Podem ainda surgir pensamentos como preocupações frequentes sobre o futuro, confusão e dificuldade em tomar decisões, memórias frequentes sobre a pessoa que faleceu e dificuldade de concentração. Os sentimentos predominantes na fase do luto são a tristeza, raiva, zanga, medo, culpa, irritabilidade, sensação de vazio e dor emocional. E ainda comportamentos como o choro, isolamento, guardar objetos da pessoa que faleceu e agitação. Queremos dizer mais uma vez que cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de fazer o luto. Nunca é demais dizer que pedir ajuda não é sinal de vergonha ou razão para sentir-se inferior ou incapaz. Se sentes que já devias ter resolvido e feito o teu luto, que está a passar demasiado tempo e os teus sentimentos e emoções não estão a voltar ao lugar, procura ajuda de um profissional. Miriam, existem alguns sinais que demonstram que há um luto não resolvido. E eles são: evitar o envolvimento emocional com as pessoas, sentir culpa, sentir-te apática, teres memórias intensas e muito dolorosas, recusar falar sobre a perda, pensamento constante de que algo vai correr mal. Estamos aqui se precisares de ajuda ou se procuras um profissional de confiança, podemos dar-te essa orientação. Isso mesmo. Sónia, sabes, acabei de me lembrar de um texto que está na Bíblia e que diz que Deus colocará sobre a cabeça dos enlutados uma coroa em vez de cinza, um perfume de felicidade em vez de cara triste, um vestido de festa em vez do rosto abatido. Que bela lembrança, Miriam. Ele é de facto a nossa esperança. Deus criou-nos com esta capacidade incrível de chorar a perda, mas com o dom ainda mais fantástico de continuar a viver depois dela. Para explicar um pouco melhor este texto, nos tempos bíblicos eram colocadas cinzas sobre a cabeça em sinal de luto e dor. E Deus está a prometer que há um tempo de luto, mas há também um tempo para sair dele. E sabes, a consolação de Deus pode ser tão maior que a nossa saudade e o conforto que Ele nos traz no dia da dor e da separação é muito mais profundo que a perda que sofremos. Certíssimo, Sónia. Jesus também chorou a morte de um amigo chamado Lázaro. Ele conhece a nossa dor e sabe o que sentimos na perda.
Temos um Deus que entende a nossa humanidade e que está pronto a ajudar-nos. Verdade. Que programa fantástico! Falámos de algo tão difícil, mas que afinal faz parte da vida e com o qual teremos que lidar. Esperamos que de alguma forma tenha servido de ajuda e consolo. Desejamos voltar a estar contigo e estamos disponíveis para ouvir-te ou ajudar. Podes enviar uma mensagem através das nossas redes sociais. Para a semana temos mais um episódio desta série. Até lá, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.